Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 141. Quase 20 dias se passaram. Com a ajuda de Nagato, Ishiro aprofundou cuidadosamente sua compreensão da gravidade. Ele também ajudou Akatsuki a traçar um plano para treinar a geração mais jovem. Agora era hora de retornar para a aldeia. Naquela noite, Ishiro disse a Yaiko, Nagato e Konan que estava voltando. Embora Yaiko e Konan estivessem relutantes em vê-lo partir, sabiam que Ishiro não poderia ficar ali para sempre, então pediram apenas que ele se cuidasse. Mas Nagato estava claramente distraído. Assim que Ishiro estava prestes a usar o jutsu Pedra Leve e voar para longe, Nagato de repente pareceu tomar uma decisão. Ishiro, disse ele, talvez eu tenha um método que te permita sentir como é usar plenamente o jutsu da gravidade. Mas é muito perigoso. Ishiro se iluminou de entusiasmo. Ele não esperava que Nagato tivesse tal método. O que foi? Ele perguntou ansiosamente. Há um jutsu que posso usar para criar um ponto central que atrai tudo ao redor para si. Posso definir esse ponto como você, mas não sou habilidoso em controlar a força. Se muitos objetos colidirem com você, pode ser muito perigoso. Quanto mais Nagato explicava, mais o couro cabeludo de Ishiro formigava. Suor frio escorria pelo seu pescoço. Espera aí, o quê? Será que isso é devastação planetária? Nagato, percebendo a crescente ansiedade de Ishiro, parou de explicar. Ainda assim, apesar de parecer assustador, a ideia despertou inspiração em Ishiro. Sim, era perigoso, mas com seu conhecimento da técnica talvez houvesse espaço de manobra. Após refletir cuidadosamente, Ishiro propôs um plano detalhado. Nagato concordou que era viável. Então, sob os olhares preocupados de Yaiko e Konan, Nagato e Ishiro ascenderam ao céu. Ishiro cobriu seu corpo com o jutsu de endurecimento para proteção. Então, Nagato colocou as mãos nas costas de Ishiro e ativou a devastação planetária. A princípio, Ishiro sentiu apenas vagamente uma atração gravitacional conectando-o ao ambiente. Não havia muitos objetos sólidos por perto, então parecia nebuloso e fraco. Mas à medida que a técnica se expandia, Ishiro começou a sentir uma ligação com o solo distante. Pequenos seixos começaram a se mover em sua direção, depois pedras maiores começaram a subir. Logo todos os tipos de pedras, grandes e pequenas, aceleraram em sua direção através do céu. A cada pedra que se aproximava, a percepção da gravidade de Ishiro se aguçava. A sensação foi profunda e estimulante. No auge dessa experiência, Ishiro instintivamente estendeu os braços e gritou: Banshou Ten! As pedras, que já se moviam rápido, de repente aceleraram novamente. Os olhos de Nagato se arregalaram de alegria. Ele imediatamente cancelou o jutsu. Mas mesmo que seu próprio campo gravitacional tivesse desaparecido, o de Ishiro não. As pedras continuavam correndo em sua direção. A expressão de Nagato ficou sombria. Ishiro, cuidado! Ele gritou. O grito tirou Ishiro do transe. Ele cancelou seu próprio jutsu e começou a se esquivar rapidamente. Ele conseguiu evitar as pedras maiores, mas as pequenas o atingiam de todos os ângulos. Foi um desastre. Os golpes não foram fatais, mas doeram muito. Ele quase perdeu o controle de seu jutsu de voo. Por fim, sob a orientação de Nagato, Ishiro caiu no chão, machucado e machucado. Naqueles poucos segundos, ele foi atingido centenas de vezes. Apesar do jutsu de endurecimento e de seus esforços para proteger áreas vitais, ele ficou gravemente ferido. Ele passou 2 dias acamado na base da Akatsuki. Graças aos ninjas médicos de Wagakure, ele nunca ficou incapacitado por mais de um dia desde que reencarnou. Foi a primeira vez que ele ficou completamente imobilizado. Dito isto, parte da culpa recaiu sobre o fraco suporte médico da Akatsuki. Ainda assim, sobreviver a uma técnica de gravidade suprema de um dos jutsus mais poderosos do mundo? Alguns ferimentos pareciam justos. Após 2 dias de descanso, Ishiro partiu para casa. Não estava totalmente recuperado, mas conseguia voar, e o que mais precisava agora era de tratamento adequado. Mesmo ferido, seu profundo conhecimento da gravidade fez com que ele voasse mais rápido do que nunca. Levou apenas meio-dia para retornar à vila. Quando o guarda do portão viu Ishiro envolto em bandagens, ele entrou em pânico e correu para informar Onoki. Ishiro tentou impedi-lo, mas a dor causada pela força que o braço lhe causava distorceu o rosto. Tudo o que conseguiu fazer foi grunhir e soltar o braço. Logo, Onoki chegou pessoalmente. Seu raciocínio era claro. Era tempo de guerra. Um Jounin de elite gravemente ferido retornando à vila poderia significar que eles foram atacados por um inimigo poderoso, possivelmente um que ainda os perseguia. Se Ishiro fosse forçado a fugir, quem mais poderia intervir? O próprio Tsuchikage precisava estar pronto. Mas Ishiro rapidamente descartou a ideia. Senhor Tsuchikage, não é nada sério. Me machuquei durante o treinamento e voltei para tratamento. Ao ouvir isso, Onoki suspirou aliviado, mas também repreendeu Ishiro por ser imprudente. Treinando sozinho fora da vila? E se ele tivesse sido emboscado? Em seu estado atual, até mesmo um grupo de Chunin de nível médio poderia derrotá-lo. Percebendo que estava errado, Ishiro mudou de assunto. Ah, certo, Lord Tsuchikage, eu dominei o jutsu. Isso imediatamente chamou a atenção de Onoki. Ele sabia que Ishiro tinha ido treinar um jutsu de nível S. Mas ter tido sucesso tão rápido, especialmente antes de Ikura, que havia começado ainda antes, foi chocante. Hehe, devo ir para o hospital primeiro? Perguntou Ishiro com um sorriso irônico. Onoki não conseguiu conter o riso e acenou para ele ir embora. Vai. Ah, e a propósito, seus 3 alunos passaram nas provas. Além disso, alguém deixou uma pequena surpresa para você. Então Onoki se virou e foi embora. Ele tinha outros assuntos para resolver. Ishiro não tinha ideia do que seria essa surpresa, mas a notícia de que os 3 alunos se tornariam Chunin era boa o suficiente por enquanto.
No departamento médico, o médico Jounin experiente o tratou minuciosamente. Depois, Ishiro foi até o escritório de Onoki para relatar o que havia acontecido. Ao ouvir a história completa, Onoki ficou impressionado e alarmado. A ousadia de Ishiro era admirável, mas também assustadora. Ainda assim, lembrando-se de quão perigoso o treinamento de liberação de poeira havia sido para si mesmo, Onoki cedeu. Nenhum jutsu de nível S foi fácil. Ele apontou para uma xícara próxima e disse, mostre-me. Ishiro sorriu e estendeu a mão. Banshou Tein. A xícara flutuou lentamente até sua palma. Onoki expirou lentamente. Certo. Escreva um relatório de treinamento depois. Agora vá visitar seus alunos. Ah, e essa surpresa? É a Shiko Tomoe. Ela rompeu a barreira dos Jounin. O quê? Ishiro olhou fixamente sem entender. Completamente inesperado. Como? Quando? Por que ela primeiro? O que ela havia vivenciado? Que caminho ela havia encontrado? Sua mente estava inundada de perguntas. Ele queria vê-las com urgência. Mas ainda havia uma questão a resolver. Agora que todos os três eram Chunin, a vila geralmente os designava para outros esquadrões ou departamentos, possivelmente Ambu. Esse tinha sido o próprio caminho de Ishiro. Mas a decisão não era dele, cabia aos superiores. Não acho que seja sensato separá-los ainda, disse Onoki. A guerra está chegando. É melhor mantê-los sob seu comando por enquanto. Quando eles amadurecerem, reavaliaremos. Ishiro assentiu. Foi um alívio. Normalmente, um time Chunin recém-promovido seria dissolvido. Simplesmente não havia Jounin experientes o suficiente para liderar todos os novos esquadrões. Mas os prodígios complicaram essa lógica. Um capitão de equipe prodígio pode ser forte, mas lhe falta experiência. Pior ainda, empurrar tais talentos para a liderança logo no início muitas vezes não teve o efeito desejado. Após obter a aprovação de Onoki, Ishiro foi até o campo de treinamento. Como esperado, os 3 alunos estavam lá. Era o mesmo local onde todos os Chunin recém-promovidos treinavam após receberem seus remédios com infusão de chakra. Havia dezenas deles reunidos ali. Com exceção de algumas crianças do clã, todos os outros estavam presentes. Ishiro ignorou os outros e foi direto até seus 3 discípulos. Quando viram, ficaram chocados, não com sua presença, mas com sua aparência. Mesmo após o tratamento, ele ainda estava envolto em bandagens. Para um renomado Jounin de elite estar em tal estado só poderia significar uma coisa. Ele havia lutado uma batalha brutal. Os estudantes correram imediatamente. Sensei, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Você lutou contra os ninjas de Konoha? Na mente deles, somente uma batalha com um membro da elite de Konoha poderia ferir Ishiro tão gravemente. Mas Ishiro não teve coragem de admitir a verdade que ele tinha feito isso consigo mesmo. Então, com toda a autoridade de um professor, ele disse, você se esqueceu do protocolo de confidencialidade da vila? Não faça perguntas. Não era mentira. Mas isso definitivamente não condizia com o comportamento relaxado habitual de Ishiro. Seus alunos imediatamente pareceram céticos. Ainda assim, o tom firme interrompeu suas perguntas. Mudando de assunto, Ishiro disse, primeiramente, parabéns por se tornarem Chunin. Nenhum de vocês me decepcionou. Ele olhou para eles com emoção. Depois de mais de um ano juntos, elas não eram mais apenas ferramentas para construir sua reputação. Eram títulos, laços com a vila, com o mundo Shinobi. Então ele olhou para Chico. Principalmente você, Chico. Seu progresso me surpreendeu. Se bem me lembro, só ultrapassei o limiar Jounin alguns anos depois da formatura, e eu era mais velho do que você agora. Chico corou. Ela nem sequer entendia completamente como o avanço tinha acontecido, mas ela definitivamente podia sentir as mudanças, seu corpo mais forte, suas reservas de chakra maiores. Capítulo 142. Ishiro pegou um pergaminho e o entregou a Shiko Tomoe. Eu nunca te dei um jutsu de nível B antes, disse ele. Agora que você avançou, seu chakra crescerá rapidamente em pouco tempo. Este lhe cai bem. Vendo Kawakita e Kageyama olhando com inveja, Ishiro riu e tirou mais 3 pergaminhos. Recentemente visitei alguns velhos amigos que não via há mais de um ano. Quando souberam que eu havia aceitado 3 discípulos, cada um enviou um presente para você. Ele entregou um pergaminho a cada um deles. Depois, deu um passo para trás e observou-os desvendar os pergaminhos com entusiasmo. Classificação B, é realmente classificação B. Isso é incrível. No momento em que receberam os pergaminhos, todos os 3 discípulos se esqueceram completamente de Ishiro e imediatamente correram para treinar, aproveitando a energia medicinal que ainda circulava em seus sistemas. Sem mais nada para fazer, Ishiro criou uma pequena parede no estilo da terra e sentou-se nela como um banco, observando-os calmamente. Embora seus ferimentos físicos demorassem um pouco para cicatrizar completamente, isso não significava que ele não pudesse treinar. Mesmo durante seus dias acamado na base da Akatsuki, Ishiro praticava o recém-aprendido Banshou Tein batizado em homenagem à técnica de Nagato. Já que o efeito era o mesmo e ele não havia inventado um novo nome. Agora, além de treinar Banshou Tein, Ishiro também retomou seu trabalho na fusão de chakra. Ele já havia completado os 2 primeiros passos antes de sua jornada, desta vez, tendo dominado um jutsu de nível S. Ele estava confiante de que o terceiro passo não seria mais uma barreira. E ele estava certo. Seu tempo afastado tinha sido como um longo período de construção de impulso. Agora era a hora de colher os resultados. Em pouco mais de 1 hora, Ishiro foi capaz de emitir simultaneamente 2 tipos de chakra, terra na mão esquerda e água na direita.
Todos os outros Chunin ao redor do campo de treinamento não conseguiram evitar lançar olhares de admiração. E quem poderia culpá-los? Eles tinham acabado de presenciar Ichiro distribuir casualmente 4 pergaminhos de jutsu de nível B. A maioria deles ainda estava se esforçando em técnicas de nível C. Alguns que tinham passado raspando pelos níveis de promoção ainda estavam aprendendo seu primeiro movimento de nível C. Mas e os discípulos de Ichiro? Cada um deles tinha uma técnica de nível B agora. Ishiko Tomoe tinha 2. O que eles não sabiam era quantos outros jutsus esses 3 haviam aprendido em particular. Seria isso o que significava ser discípulo de um Jounin de elite? Alguns até sussurraram. Ichiro se machucou porque saiu da vila só para encontrar aqueles jutsus de nível B? Se sim, que professor incrível. Ichiro, por sua vez, não deu atenção aos murmúrios. Ele não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Mesmo aqueles que conheciam seus alunos não foram conversar. Afinal, Ichiro estava presente. Então o mestre e seus 3 discípulos treinaram em silêncio, sem serem perturbados. Depois que Ichiro completou a terceira etapa da fusão dos chakras, ele começou a trabalhar no próximo estágio, conforme descrito no pergaminho secreto. Fusão dos chakras externos. Esta etapa era muito mais complexa, mas o pergaminho incluía avisos e conselhos de predecessores que haviam tido sucesso. O cerne da técnica pode ser resumido em uma palavra: moagem. O processo não era tecnicamente difícil, apenas exigia repetição constante. Ichiro precisava misturar lentamente o chakra da água e da terra fora do corpo, enquanto repunha continuamente o que havia sido perdido. Para passar dessa fase, ele tinha que criar com sucesso uma quantidade suficiente do novo chakra fundido para igualar o volume de chakra de um único jutsu de nível C, antes de ficar sem chakra. A princípio, Ichiro achou que seria fácil. Suas reservas eram equivalentes a 30 jutsus de nível A ou 300 de nível C. Um jutsu típico de nível C requeria cerca de 1 C. Ele imaginou que, como ainda não estava familiarizado com o chakra fundido, poderia precisar de algo em torno de 10 C para ter sucesso. Isso deveria ser simples, certo? Ele começou liberando 100 C de chakra de água da mão direita e 100 C de terra da esquerda. Mas à medida que a fusão começou, ambos os tipos de chakra foram queimados a uma velocidade alarmante. Foram necessários 200 C inteiros apenas para formar o equivalente a 0,1 C de chakra fundido. Pior ainda, esse novo chakra começou a evaporar rapidamente. Sua decadência foi mais rápida do que ele conseguiu repor. Em outras palavras, se as coisas continuassem assim, Ichiro nunca seria capaz de sustentar nenhum C de chakra fundido. O pergaminho havia previsto isso. Todo praticante de fusão bem-sucedido já passou por essa fase. A única solução era a repetição. Chakra, sendo uma força misteriosa, conseguia de alguma forma reter a memória de treinamentos anteriores. Quanto mais praticava, mais fácil o processo se tornava. Até mesmo shinobi de mente simples conseguiam aprender técnicas complexas dessa maneira. Ichiro já havia vivenciado isso antes. Muitos de seus jutsus se tornaram mais claros à medida que ele treinava. Não vendo outra opção, Ichiro retomou a rotina. Olhou para seus discípulos, ainda empenhados, e continuou canalizando o chakra. Mas quando ele começou de novo, alguém se aproximou dele. Era Ikura. Ikura havia passado os últimos 6 meses treinando um jutsu de nível S, mas o progresso havia estagnado. Sendo um ninja próximo ao nível Kage, ele ainda não havia ascendido completamente. Sua frustração aumentou quando ele ouviu de Onoki que Ichiro havia dominado seu próprio jutsu de nível S em apenas 2 meses, um que nenhum outro ninja de Iwagakure havia conseguido aprender. Naturalmente, ele estava curioso. Queria aprender com os métodos de Ichiro. Era quase hora do jantar, e os 3 alunos de Ichiro precisariam comer suas refeições com infusão de remédios em breve. Então Ichiro e Ikura foram comer e conversar em sua churrascaria favorita. Eles começaram a discutir seu treinamento de jutsu de nível S. O jutsu de Ikura era uma armadilha de grande porte projetada para destruir uma vasta área e enterrar qualquer um dentro dela, ideal para conter inimigos grandes. Assim que Ichiro ouviu isso, ele entendeu. Onoki deve estar preparando Ikura como seu sucessor. Esse tipo de jutsu não era apenas para bestas gigantes invocadoras, era também para bestas com cauda. Afinal, se um Tsuchikage em potencial não conseguia lidar com a besta com cauda de sua própria aldeia, como ele poderia liderar? Ichiro começou a se perguntar. Quando Onoki o guiou para o jutsu pedra ultraleve, seria porque ele não era considerado um sucessor? Mas provavelmente não foi isso. Ultraleve e ultrapesado formavam uma dupla. Dominar um facilitava o aprendizado do outro. Combinados, eles também podiam derrotar feras gigantes. Ele afastou esses pensamentos e se concentrou na técnica de Ikura. Era parte ninjutsu, parte fuinjutsu. Isso lembrou das técnicas de Gaara. Eu recomendo levar algumas pedras com você, disse Ichiro. Ikura piscou. Você quer que eu carregue pedras por aí? Tá, talvez seja demais. Mas tente infundir chakra em pedras específicas e pratique o uso delas repetidamente. Veja se isso as torna mais fáceis de manipular. Se funcionar, você pode selar essas pedras e usá-las em batalha. Vale a pena tentar. Ikura achou o conselho estranho, mas quanto mais pensava sobre ele, mais sentido fazia. Vou tentar. Então, como você aprendeu seu jutsu de nível S? Ichiro sorriu. Pela primeira vez, ele havia derrotado Ikura em alguma coisa. Foi uma vitória rara. Tirando aquela época em que ele compreendeu o que significava ser um shinobi, ele sempre ficou para trás. Ikura estava quase no nível de um Kage. Ichiro ainda era um jounin de ponta. Mas agora, só uma vez, ele tinha vantagem. Ichiro ativou o Banshou Ten e puxou toda a carne do prato de Ikura para o seu. Esse é meu jutsu de nível S, ele disse, sorrindo enquanto Ikura o encarava, incrédulo. Então, enquanto mastigava, ele explicou todo o processo. Quando ele terminou, Ikura ficou em silêncio por um longo momento. Você é louco. Se Nagato tivesse reagido alguns segundos depois, você estaria morto. Ichiro estremeceu ao lembrar. Ele concordou. Devastação planetária era aterrorizante.
Nunca mais. Eles passaram para outro tópico, os exames Chunin. Ikura descreveu o avanço de Shiko em detalhes. Ishiro pensou por um momento e então disse. Ela provavelmente encontrou seu caminho como ninja depois de ouvir a multidão torcendo por ela. O jeito ninja dela, provavelmente é o mesmo motivo pelo qual a aceitei como discípula. Ela quer descobrir talentos ocultos e ajudar a guiá-los. Ikura não a conhecia bem, mas Ishiro a treinou por mais de um ano. Ele a entendeu, e sentiu uma pontada de tristeza. A menina cresceu tão rápido. Capítulo 143. O progresso feito por Shiko Tomoe e os outros também despertou algo em Ikura. Ele agora sentia a necessidade de aceitar alunos. Ishiro, disse ele, você me disse da última vez que eu deveria considerar aceitar discípulos também. Naquela época eu estava muito ocupado, mas agora estou pensando. Assim que a próxima turma de alunos da academia se formar e eu terminar de dominar meu jutsu de nível S, irei à academia ninja para escolher alguns alunos. Ishiro riu baixinho. Ótimo, ainda falta um pouco. Até lá meus 3 alunos terão amadurecido e pretendo enfrentar mais 3. Vamos competir, ver quais discípulos se saem melhor. Ikura piscou surpreso. Você está planejando aceitar mais discípulos? Ishiro respondeu. Você nunca teve discípulos, então não sabe o quão gratificante isso é. Além disso, você tem família. Você não está sozinho. Mas eu sempre estive sozinho. Ter alguns alunos com quem se importar é uma coisa boa. Ikura ficou em silêncio. Ele vinha de um prestigiado clã ninja, tendo demonstrado talento excepcional desde pequeno, e sua família sempre o tratara com carinho. Nunca lhe faltara afeto. Mas Ishiro era diferente. Desde os 3 anos de idade, ele vivia sozinho. Os amigos eram poucos. Seu círculo social era formado por colegas de classe ou colegas de trabalho. Ter discípulos realmente poderia enriquecer sua vida. Sentindo que o clima estava ficando sombrio, Ishiro mudou de assunto. Você já pensou no tipo de aluno que quer? Alguém como você versado em ninjutsu e taijutsu? Ou especialistas que possam herdar uma de suas principais habilidades? Ikura fez uma pausa. Ainda não pensei muito. Acho que decidirei quando encontrar o próximo grupo. Talvez eu vá com quem deixar uma boa impressão. Tem algum conselho? Ishiro era de fato conhecido por seu olhar aguçado quando se tratava de discípulos. Ele refletiu por um momento. Se você quer que alguém herde seu estilo, então deveria procurar um ninja com a mesma afinidade de chakra, como o segundo Tsuchikage treinou o terceiro. Mas se você não encontrar alguém assim, você pode escolher vários, cada um para herdar uma parte de sua expertise. Se por outro lado seu objetivo é criar shinobi fortes, então escolha aquelas joias escondidas que os outros ignoram, como Shiko Tomoe. Claro, ela não compartilha minha natureza de chakra e não pode herdar meu estilo de luta ou minha coleção de jutsus, mas ela ainda está a caminho de se tornar poderosa. E é um caminho muito mais simples do que você imagina. Então, na verdade, sua escolha depende do seu objetivo. Ikura pensou um pouco e finalmente disse com firmeza, então farei o que você fez. Escolherei os esquecidos, aqueles com potencial para se tornarem fortes. Cuidar da próxima geração da aldeia é meu dever. Ishiro ficou surpreso e sorriu. Nada mal. Você tem a mentalidade de um futuro Tsuchikage. Ikura balançou a cabeça. Ainda não estou no seu nível. Seja construindo rotas comerciais ou manobrando Konoha, você tem mais influência de Kage do que eu. Ishiro não confirmou nem negou o elogio. A mentalidade de um Kage não era necessariamente algo bom. Itachi havia cativado inúmeros fãs na vida passada de Ishiro, mas o que ele fez ao seu próprio clã foi uma mancha imperdoável. Esse tipo de sacrifício ou valorizar o todo em detrimento de poucos, fazia parte da mentalidade Kage. E isso era algo que Ishiro simplesmente não conseguia fazer. Talvez fosse isso que o separava das pessoas deste mundo. Mas talvez depois desta guerra, ele tivesse se tornado tão frio quanto antes. Após o jantar, Ikura foi para casa continuar seu treinamento de jutsu de nível S. Ishiro, por sua vez, retornou ao campo de treinamento, onde seus 3 discípulos provavelmente ainda praticavam até tarde da noite. Já que ele planejava treinar de qualquer maneira, ele imaginou que poderia treinar junto com eles. Mas seu humor havia mudado, talvez por causa da conversa anterior com Ikura sobre o que significa ter a mentalidade de um Kage. Ele se viu notando os outros Chunin recém-promovidos, aqueles que ele normalmente teria ignorado. Em vez de se juntar aos seus alunos diretamente, Ishiro ficou na beira do campo de treinamento e observou silenciosamente os outros jovens shinobi por um longo tempo. Um sorriso radiante surgiu lentamente em seu rosto. Ele não tinha clã ou família própria, então por que ele deveria ficar obcecado com o conceito da vontade de um Kage? No fim das contas, as pessoas se importavam mais com ações do que com intenções. Enquanto ele agisse como um Kage, ou melhor, enquanto os outros acreditassem que ele agia como um, para eles, ele era alguém com a vontade de um Kage. Com isso em mente, Ishiro separou dezenas de clones das sombras, enviando cada um para ficar ao lado de um Chunin diferente no campo, oferecendo breves comentários sobre seu treinamento recente. A princípio ficaram atordoados, mas logo se transformaram em entusiasmo. Aquela era a orientação de um Jounin de elite. E não qualquer Jounin de elite, mas um reconhecido em Iwagakure como um mentor famoso. Cada ninja ouvia atentamente, ansioso para absorver cada palavra. Alguns até puxavam pergaminhos para fazer anotações. Os clones de Ishiro não disseram muita coisa, apenas alguns comentários sobre o que tinham acabado de ver e algumas correções direcionais para seus métodos de treinamento. Uma vez feito isso, os clones se dissiparam. Surpreendentemente, os Chunin não retomaram o treinamento imediatamente. Em vez disso, reuniram-se para discutir os conselhos recebidos. E nessa discussão, aqueles com técnicas e especialidades semelhantes naturalmente se uniram e começaram o treinamento cooperativo. Observando isso acontecer, Ishiro sorriu.
Pelos 10 dias seguintes, seus 3 alunos continuaram treinando neste campo, enquanto Ishiro permanecia por perto, trabalhando discretamente em sua fusão de chakras. Ocasionalmente, ele pausava seu treinamento para oferecer orientação aos outros. Os 10 dias passaram rápido. O progresso de Ishiro na fusão de chakras ainda era lento, a taxa de fusão ainda não ultrapassava a taxa de dispersão. Ainda assim, depois de mais de um mês de prática, os novos Chunin chegaram ao ponto em que estavam prontos para missões reais. E assim, Ishiro retornou à divisão oriental com seus 3 discípulos. O número de efetivos na divisão não havia aumentado, mas agora havia um grande estoque de novos suprimentos. O acampamento, antes espaçoso, parecia apertado devido às caixas empilhadas. Ishiro sugeriu expandir o acampamento. Eles tinham os recursos e ele era proficiente com selos de barreira. Kitsushi pensou um pouco e concordou. Mas em vez de agir imediatamente, entregou um relatório a Ishiro. Os ninjas da nuvem estão ficando inquietos. Ishiro ficou surpreso. De acordo com seus próprios cálculos, Iva e Suna deveriam ter sido os primeiros a atacar Konoha. Keri e como deveriam agir depois, como possivelmente até por último. Mas devido às informações que Ishiro havia fornecido sobre Namikaze Minato, Iva atrasou seus planos de guerra e Suna também. O resultado? Apesar de a terceira grande guerra ninja já estar em andamento há algum tempo, apenas 2 nações haviam se envolvido em escaramuças de baixo nível. As outras ainda assistiam de longe. Finalmente parecia que Kumo tinha perdido a paciência. As informações mostraram que Kumo havia começado a enviar tropas para a Terra da Lua, e pequenos esquadrões já haviam se infiltrado na Terra das Fontes Termais, bem ao lado de Konoha. Konoha respondeu imediatamente, enviando Jiraiya e Danzou para a linha de frente. Enviar 2 figuras de nível Kage não era uma questão de igualar a força do terceiro Raikage. Na guerra, ninjas de nível Kage raramente entravam em combate direto no início. Se um lado não conseguisse vencer, eles simplesmente evitavam o oponente e atacavam as unidades mais fracas do inimigo. Em vez disso, o verdadeiro propósito de Konoha era deter Keri e Iva. Como estava localizada entre as duas, posicionar 2 shinobi poderosos ali significava tempos de resposta mais rápidos para ambos os lados. Também tornava mais difícil para as outras vilas adivinharem para onde Konoha alocaria seus melhores guerreiros. A estratégia funcionou. Depois que Jiraiya e Danzou chegaram, Keri ficou mais cauteloso. Ishiro suspirou ao ler o relatório. Quando ele cruzou este mundo pela primeira vez, a Segunda Guerra Shinobi já estava esquentando. Ele não tinha ideia de quanto tempo levaria a preparação para a guerra. Suna era especialmente frustrante. Se eles queriam brigar, por que não começar? Prolongar as coisas só ajudou Konoha. A Folha não havia se recuperado totalmente da Segunda Guerra. Mas quanto mais o impasse durasse, mais forte ele se tornaria. Os confrontos militares eram caros. O país do fogo tinha condições financeiras, mas os outros não. Cada país tinha sua própria agenda. Ao contrário da Segunda Guerra, onde até os Kages hesitaram em participar, desta vez as novas gerações estavam prestes a se reerguer. Cada nação esperava adiar um pouco mais para que suas elites futuras fossem mais fortes quando a guerra chegasse. No cânone, Kumo e Kiri permaneceram em silêncio, provavelmente porque seus quartos Kage ainda estavam desenvolvendo seu poder. Iva não teve a mesma sorte, até que Kura preencheu a lacuna. Esse tipo de impasse também criou atrito entre as 4 nações. Sem coordenação, pequenas escaramuças poderiam facilmente se transformar em conflitos reais entre países não pertencentes à Folha. E nem todos eram tão contidos quanto Ishiro, deixando os batedores inimigos recuarem sem serem desafiados. Além disso, sempre havia conspiradores agitando a situação. Ishiro tinha certeza de que Danzou não ficaria parado. Era isso que o preocupava. Ele não temia a guerra com Konoha. Era inevitável. O que o preocupava era desperdiçar esforços lutando contra outras nações como Kumo quando elas deveriam estar se unindo contra Konoha. Ele expressou essas preocupações a Kitsushi. Kitsushi assentiu. Concordo. Vou instruir nossos agentes de campo a serem cautelosos ao lidar com o ninja da nuvem. Capítulo 144. A situação no mundo ninja era como uma mola firmemente enrolada. Cada evento que a antecedeu só a comprimia ainda mais. Então, embora a superfície pudesse parecer calma há apenas um momento, no próximo poderia explodir em uma tempestade. De fato, a tensão crescente da nuvem oculta deu à areia oculta a coragem para agir. Os confrontos entre areia e folha na terra dos rios se intensificaram várias vezes em um único dia. O que começou pela manhã como algumas escaramuças de sondagem entre grupos de reconhecimento se transformou ao cair da noite em batalhas de grupo em grande escala, com cada lado mobilizando quase 100 ninjas. E a escalada na Terra dos Rios impactou diretamente a situação entre Kumo e Konoha, intensificando rapidamente o conflito também. A nuvem optou por abrir mão de pequenas escaramuças e táticas de investigação, em vez disso, lançou emboscadas de unidades de elite e ataques de aniquilação. Esse método era claramente mais eficaz do que a abordagem imprudente de força bruta de Suna. Desde o fim da Segunda Guerra, a Ambu de Konoha não conhecia paz, e o que mais lhes faltava agora eram agentes de elite. Portanto, embora Kumo tenha entrado na guerra mais tarde que Suna, seus primeiros resultados foram muito superiores. Diante disso, Danzou não tinha uma solução viável. Se isso tivesse acontecido antes daquela missão malfadada à Terra da Chuva, ele teria despachado a raiz imediatamente. Mas agora cada membro da raiz era considerado precioso, não mais dispensável. Mas você realmente achou que o Danzou ia ficar de braços cruzados e aguentar os golpes? Pense de novo. Embora a raiz não tivesse como alvo as forças de elite da nuvem, ela estava longe de ficar parada. Os agentes de Danzou abordaram tanto o daimyo da Terra das Fontes Termais quanto o líder da Vila das Fontes Termais.
No entanto, pouco progresso foi feito. Embora a liderança do país estivesse descontente com a guerra entre Konoha e Kuma em suas terras, eles não ousaram se manifestar abertamente. Eles não eram tolos, tentar arrastá-los para a guerra foi um esforço desperdiçado. Mas Danzou sendo Danzou, só porque a diplomacia falhou não significa que ele estava sem opções. A raiz recorreu ao culto do deus maligno na terra das fontes termais. Em troca de ajudá-los a tomar o controle da vila das fontes termais, Danzou convenceu o culto a se aliar a Konoha. O culto não era forte militarmente, mas seus fiéis eram numerosos e influentes entre os civis. Disseminar informações, atrapalhar planos inimigos e sabotar a logística. Tudo isso estava ao seu alcance. Com a cooperação do culto, Danzou conseguiu neutralizar as táticas de elite de como golpe por golpe. Danzou lidou com isso de forma muito discreta. Ninguém de fora sabia. Como não levava o culto a sério, e agora sua liderança começava a suspeitar de traição por parte da Vila das Fontes Termais ou até mesmo do Daimyo. Ishiro não sabia como Iwagakure descobriu isso. Mas à medida que as batalhas nessas regiões se intensificaram, os dias calmos na divisão oriental de Ishiro chegaram ao fim. Segundo informações, a situação na Terra das Cachoeiras também estava se tornando instável. No entanto, os ninjas das Cachoeiras não haviam se aliado nem a Iwa nem a Konoha. Eles estavam simplesmente descontentes com a possibilidade de uma guerra eclodir em seu país. Alguns ninjas mais jovens até declararam que qualquer lado que primeiro enviasse um grande exército para suas terras, eles se oporiam e entrariam em guerra contra aquele lado. À primeira vista, isso parecia justo tanto para Konoha quanto para Iwa, mas na verdade favorecia Konoha. Afinal, Iwa foi o agressor, iniciando o conflito, enquanto Konoha permaneceu passiva pelo menos por enquanto. Ishiro suspeitava fortemente que isso era obra de Konoha. Esse tipo de esquema tinha as digitais de Danzou por todo lado. Mesmo assim, desde que soube que o comandante à sua frente era Namikaze Minato, Ishiro não planejava dar o primeiro passo. Kitsushi era apenas um Jounin de elite. Ninguém em sã consciência lutaria diretamente com Minato. Com isso em mente, Ishiro decidiu não se preocupar com quaisquer esquemas que Konoha pudesse estar tramando na Terra das Cachoeiras. Mas agora que Suna havia intensificado o conflito e como havia entrado na briga, o que exatamente Minato estava fazendo? Se Ishiro continuasse se segurando, Minato simplesmente continuaria com esse impasse silencioso? E se um dia Minato subitamente alcançasse o nível Kage e viesse sozinho para acabar com todo o acampamento da Divisão Leste? Tic! Ishiro estremeceu. O que ele deveria fazer? Ele deveria ir falar com Minato? Ele se lembrou de ter mencionado a criança da profecia na última vez em que lutou contra Minato. Como tinha acabado de voltar de um encontro com Yaiko e os outros, talvez aquela fosse uma boa desculpa para puxar assunto. Depois de conversar com Kitsushi, Ishiro voltou para a zona de patrulha perto do acampamento de Konoha. Desta vez, ele não se aproximou de nenhuma patrulha. Da última vez, fora para fazer uma declaração. Agora, sua presença era bem conhecida. Todos no acampamento de Konoha já deveriam saber quem ele era. Ele caminhou direto até um esquadrão de patrulha, sem se esconder, e anunciou: "Sou Ishiro, subcomandante da Divisão Leste de Iwagakure. Estou aqui para ver Namikaze Minato. Vá notificá-lo imediatamente." O esquadrão congelou ao vê-lo se aproximar. Estavam prestes a reagir agressivamente quando ouviram seu nome e seu pedido. Então pararam, lembrando-se claramente dos rumores recentes que haviam circulado pelo acampamento. Aquele duelo anterior, com selos de uma mão, jutsu sem sinais de mão, voo e uma fera gigante invocadora. Já havia se tornado uma lenda. Todos sabiam sobre o homem que havia lutado contra Minato até a morte. Embora ele tenha finalmente cedido, ele saiu completamente ileso. O líder da equipe Chunin não ousou ser descuidado. Ele cumprimentou Ishiro respeitosamente com a cabeça antes de conduzir seus 3 subordinados de volta ao acampamento. Ishiro não precisou esperar muito. Minato chegou sozinho. Ishiro não tinha certeza se era por confiança ou simplesmente por reconhecer que números não fariam diferença contra alguém que sabia voar. Parado a cerca de 100 metros de distância, Ishiro o avaliou. Só pela aura dele, era difícil dizer se Minato havia chegado ao nível Kage. No entanto, Ishiro notou a kunai especial pendurada na cintura de Minato. Parecia que ele estava praticando a técnica do deus voador do trovão. Se ele a havia dominado ou não, ainda não se sabia. Embora surpreso, Ishiro não demonstrou. Ele já esperava por isso. Minato também observou Ishiro. Desta vez, Ishiro se sentiu mais sereno e sua presença mais contida. Minato tinha experiência suficiente para reconhecer o que aquilo significava. Era alguém que havia começado a realmente se estabelecer no posto de Jounin de elite. Após alguns momentos de observação mútua, Minato falou primeiro: "Ishiro, o que o traz aqui? E aquela outra criança da profecia que você mencionou antes? Quem é?" "Perfeito." Ele mesmo tocou no assunto. "Seu professor Jiraiya nunca lhe contou isso?" perguntou Ishiro, fingindo surpresa. Minato pensou por um momento e então disse: "Ele mencionou uma vez ter acolhido 3 órfãos da Terra da Chuva, mas eles não mantêm contato há muito tempo." "E? Seu professor Jiraiya certa vez viajou pelo mundo ninja alegando que o grande sábio sapo do Monte Myobuku lhe deu uma profecia, que ele adotaria a criança do destino como sua aluna. Esse boato ainda circula, mas poucas pessoas o levam a sério. Eu também não. Pensei que fosse só o Jiraiya ou os sapos, se gabando. Mas então conheci aqueles 3 alunos dele na Terra da Chuva." Nesse momento, Ishiro fez uma pausa deliberada. Como esperado, a expressão de Minato ficou um pouco ansiosa. Ele rapidamente escondeu, retornando a um olhar calmo. Sorrindo, Ishiro continuou: "Um deles realmente possuía o lendário Rinnegan, que dizem pertencer apenas ao próprio sábio dos 6 caminhos." Desta vez, Minato não reagiu. Ishiro não conseguia dizer se ele já sabia ou se seu estado mental estava estável.
A partir daquele momento, tive certeza de que aquele com o Rinnegan Nagato era a criança profetizada. Mas à medida que fui conhecendo-os melhor, comecei a sentir que Aiko, o líder deles, era ainda mais adequado. Ele tinha um carisma natural. As pessoas simplesmente gravitavam em torno dele, confiavam nele instintivamente. Comparado a isso, o usuário do Rinnegan parecia mais uma figura de apoio. Essa foi minha crença por um tempo, até que um incidente mudou tudo novamente. E Aiko quase morreu por causa do seu conselheiro de Konoha Danzou. O quê? Isso é impossível. Minato deixou escapar instintivamente. Foi sua primeira explosão espontânea durante toda a conversa. Ishiro ficou satisfeito com a reação. Peguei você escorregando, garoto de ouro. Eu me envolvi. Atrapalhei o plano do Danzou. Salvei a vida do Yaiko. Mas isso me fez pensar, será que minha intervenção também fazia parte do destino? Ou meu julgamento original foi falho? Então comecei de novo. E descobri que Jiraiya tinha outro aluno, Namikaze Minato. Pesquisei no seu passado. Um detalhe me chamou a atenção. Quer adivinhar qual era? Ele deixou a pergunta no ar. Minato pensou por um momento e então respondeu confiante. Minha personalidade. Ishiro ficou impressionado. Não é à toa que esse cara se tornou o quarto Hokage. Aquele raciocínio rápido, aquela perspicácia. Não é à toa que ele foi o primeiro a descobrir a fraqueza de Kamui na linha do tempo original. Refocando, Ishiro disse, exatamente. Os registros dizem que você tinha um carisma e uma simpatia notáveis. Isso imediatamente me lembrou de Aiko. Então um novo pensamento me ocorreu. Talvez a criança da profecia não seja apenas uma pessoa. Talvez sejam vocês três, Aiko, Nagato e você. Para saber mais sobre você, vim aqui da última vez para desafiá-lo. Embora seu poder não esteja no mesmo nível do Rinnegan Nagato, tornar-se um quase Kage tão jovem significa que você não tem nenhuma fraqueza real. E embora eu não tenha vivenciado diretamente sua personalidade, vi como seus subordinados olhavam para você. Isso confirmou os relatos. No entanto, seja você ou Nagato, ambos carecem de uma coisa em comparação a Aiko, uma tentativa real de mudar o mundo. E Aiko fundou a Akatsuki há muito tempo com o objetivo de transformar a Terra da Chuva, e ele se manteve fiel a esse ideal. Depois que falei com ele expandiu seu objetivo. Agora ele quer mudar todo o mundo ninja. Mais tarde, Danzou e Anzo tentaram destruir a Akatsuki. A organização quase entrou em colapso. Eu temia que Aiko se perdesse, mas ele não fez. Na verdade, essa experiência fortaleceu sua determinação. Agora, começando por seu pequeno país, ele está melhorando lentamente a vida das pessoas. A Akatsuki pode ter menos influência agora, mas acredito que seu sonho é mais realizável do que nunca. Nesse momento, Ishiro notou uma leve faísca nos olhos de Minato. Sorrindo, ele continuou. Segundo relatos, seu sonho quando entrou na academia ninja era se tornar Hokage. Com o talento que você demonstrou, deixe-me perguntar, você ainda quer ser Hokage? Minato hesitou. É claro que seu sonho não havia mudado, mas ele não tinha certeza se Ishiro estava tentando enganá-lo. E se isso fosse apenas uma isca para criar uma divisão entre ele e seus aliados? Ninguém se torna Hokage por ser ingênuo. Ainda assim, no final, Minato deu uma resposta firme, meu sonho nunca mudou. Em seu tom calmo, Ishiro percebeu uma profunda determinação. Teria sido a força de Minato que forjou essa vontade? Ou teria sido aquele sonho inabalável que moldou Minato? Muito bem. Já que seu sonho é se tornar Hokage, então me diga, o que você fará para mudar o mundo ninja? Como você quebrará esse ciclo interminável de guerra? Hashirama Senju acreditava que ao fundar as vilas ocultas, poderia pôr fim à era dos reinos combatentes. Mas sua ingenuidade só levou a novos ciclos de guerras brutais. Então, futuro Hokage, como você transformará um mundo governado pelo ódio e pelo conflito? Capítulo 145. Nesse ponto, Namikaze Minato finalmente entendeu a verdadeira intenção de Ishiro. Estaria ele tentando recrutá-lo? Tentando integrá-lo a algum tipo de aliança para mudar o mundo shinobi? Percebendo isso, Minato se endireitou, olhando nos olhos de Ishiro. Lentamente disse, se eu me tornar Hokage, eliminarei a desconfiança entre as aldeias e construirei relações de confiança mútua entre as nações. Antes que ele pudesse terminar, Ishiro zombou e interrompeu. E eu pensei que Namikaze Minato seria algo mais. Mas você é apenas mais um jovem idealista de sangue quente com sonhos ingênuos. O caos no mundo shinobi tem suas raízes no desejo humano. As pessoas querem lucro. As nações querem lucro. Enquanto houver força, alguém sempre iniciará guerras por lucro. A Terra do Fogo controla o melhor território do mundo e não quer cedê-lo. Mas as outras 4 grandes nações cobiçam essa prosperidade. Todas querem um pedaço do bolo. Nessas circunstâncias, o que te faz pensar que a confiança mútua é possível? Você acha que consegue falar sem usar jutsus para resolver isso? Minato fez uma pausa, sem saber o que significava falar sem jutsu, mas entendeu a implicação. Então você criou rotas comerciais, respondeu Minato pensativo. Você quer que todos sigam o mesmo caminho, para que todas as aldeias se beneficiem do mesmo sistema. Você acredita que quando todos lucrarem, ninguém mais vai querer guerra. Certo, mas uma mera rota comercial não basta para satisfazer todas as nações. Quando se acostumarem com esse lucro, sentirão que não é suficiente. Quando chegar a hora, o que você fará? Ishiro sorriu profunda e triunfantemente. Enquanto Minato continuasse pensando no caminho que havia traçado, seu propósito estaria alcançado.
O resultado não importava, Minato provavelmente ainda morreria para óbito de qualquer maneira. O que importava era que Minato agora o via como alguém que compartilhava o mesmo objetivo, mudar o mundo ninja. Então Ishiro continuou deliberadamente persuasivo. Quando criei a rota comercial, eu era apenas um jounin especial, minhas habilidades eram limitadas. Mas se um dia eu me tornar um dos principais líderes de Vagakuri, encontrarei mais maneiras de unir todos por meio de interesses em comum. Você está certo sobre uma coisa, uma única rota comercial não pode apagar o desejo de guerra. Mas e se houver inúmeras rotas comerciais, inúmeros benefícios mútuos unindo todos? E se a rede de benefícios que construímos se tornar tão vasta que aqueles que se opõem à guerra não sejam mais minoria? E se suas vozes se tornarem altas o suficiente para abafar os falcões da guerra? Minato ficou perplexo. Será que uma coisa dessas realmente funciona? Talvez pudesse. Mesmo que a abordagem de Ishiro não desse certo sozinha, combiná-la com seus próprios ideais poderia aumentar as chances. O olhar de Minato em direção a Ishiro mudou ligeiramente. Embora este homem não fosse mais forte que ele, estava claro. Ele havia dado o primeiro passo. Ele estava à frente. Você me convenceu, disse Minato. Se eu me tornar Hokage, farei o que você disser. Enquanto me esforço para fomentar a confiança, também construirei uma rede de benefícios mútuos entre as nações, para alinhar interesses e evitar guerras. Ishiro deu um sorriso modesto. Excelente. Pena que nossas duas aldeias estejam prestes a entrar em guerra. Caso contrário, poderíamos ter usado nossos acampamentos na fronteira como zona de teste, abrir uma rota comercial entre nós. O coração de Minato se agitou com isso. Konoha não queria guerra, ou pelo menos queria adiá-la. Se a rota comercial pudesse ser usada como desculpa para adiar o conflito, os superiores poderiam até concordar. Então ele respondeu. Konoha provavelmente concordaria em abrir uma rota comercial. Ishiro ficou surpreso, mas rapidamente se recompôs. Depois de pensar um pouco, disse, se prometermos que mesmo em caso de guerra, a rota comercial não será destruída, talvez eu consiga convencer a liderança de Iva. Minato ponderou os prós e os contras e assentiu. Eu também vou tentar. Mas sua promessa não era tão certa quanto a de Ishiro. Afinal, Ishiro tinha muito mais influência em Iva do que Minato em Konoha. Especialmente quando se tratava de rotas comerciais, Ishiro tinha muito mais credibilidade. Mas Ishiro teve outra ideia. Independentemente de Iva e Konoha conseguirem abrir uma rota, sugiro que você tente contatar a Akatsuki. Por causa do Danzou, a Akatsuki não confia em Konoha. Mas você é diferente. Você também é aluno do Jiraiya. Isso deve lhe dar alguma credibilidade. Você poderia assumir a liderança na construção de uma rota comercial entre a Terra do Fogo e a Akatsuki. No momento, eles estão ativos nos territórios dos ursos e dos pássaros. Vocês já estão em conflito com Suna naquela área, então se é possível ou não, eu não sei. Os olhos de Minato brilharam brevemente, depois escureceram. Ele entendeu bem, Suna jamais deixaria Konoha lucrar livremente. Com isso, o objetivo de Ishiro para esta viagem estava completo. Se Minato o pouparia no campo de batalha, Ishiro não sabia. Mas estava confiante de que Minato não o atacaria deliberadamente. Então Ishiro se despediu. Ele formou 4 selos de mão e alçou voo. Desde que aprendeu Banshou Tenin, sua compreensão da gravidade e da liberação da Terra se aprofundou. Seu domínio da técnica da pedra leve também melhorou significativamente. Minato observou Ishiro partir, depois se virou e retornou silenciosamente para o acampamento. Quando voltou, ele escreveu uma carta ao seu professor, Jiraiya. Nele ele mencionou a Akatsuki, o conceito de suprimir a guerra por meio de interesses compartilhados, e pediu a Jiraiya que ajudasse a convencer Hiruzen Sarutobi a apoiar a abertura de 2 rotas comerciais. Quanto a Ishiro, ele retornou ao acampamento e relatou a ideia da rota comercial a Kitsushi, e então se livrou do assunto. Embora tivesse sido o iniciador, a decisão final não cabia a ele. Se a aldeia concordava ou não, isso era problema dos superiores. Ele tinha outras coisas para resolver. Seus 3 alunos tinham acabado de ser promovidos. Graças às refeições medicinais e ao treinamento intensivo, todos ficaram mais fortes. Ishiro agora precisava ajudá-los a se adaptarem à nova força. Principalmente Shiko Tomoi, seu poder estava aumentando rapidamente, e ela ainda tinha 3 jutsus de liberação de vento de nível B para aprender. Havia muito a fazer, e Ishiro tinha seu próprio treinamento com que se preocupar. Ele não conseguia parar seu treinamento de fusão de chakras. Esse era seu objetivo principal. Ele também precisava começar a trabalhar na liberação de relâmpagos. Ter outro elemento poderia mudar o jogo em um momento crítico. Dos 3 jutsus de nível B que Aiko lhe deu, ele ainda precisava praticar a técnica da água e a de Kinjutsu, principalmente a técnica da espada, provavelmente uma criação de Anzo, o famoso mestre espadachim, o que valia a pena o tempo de Ishiro. Felizmente Ishiro não planejava aprofundar o corte de água por enquanto, e a liberação de terra também não exigia muito trabalho. Isso liberou bastante tempo. Kitsushi não ficou muito feliz com o problema que Ishiro lhe lançou, mas depois de pensar um pouco, fez o mesmo, escreveu um relatório. Confiou a um esquadrão Ambu para entregá-lo de volta à vila e o deixou para os anciãos. Com Minato pacificado, Ishiro também parou de prestar atenção na Terra das Cachoeiras e se dedicou ao treinamento. Mas as coisas não correram bem. A fusão de chakras exigiu um esforço persistente. Ishiro havia se preparado mentalmente para isso. O progresso lento não o desanimou. Kenjutsu não era seu ponto forte. Sua incapacidade de começar não o surpreendeu, mas a liberação de relâmpagos o frustrou. Seu talento para a liberação de relâmpagos era abismal. Sua velocidade de treinamento era muito inferior à dos outros elementos. Além disso, Iwagakuri tinha pouquíssimos registros em liberação de relâmpagos, quase nenhuma experiência para se basear. Tentar aprender era como tatear no escuro. Em tempos de paz, ele poderia ter suportado, mas agora? Ishiro não conseguia manter a calma. Depois de alguns dias ajudando seus alunos, Ishiro decidiu sair novamente.
Kitsushi já estava acostumado com a inquietação de Ishiro. O cara sempre voltava com algo útil, deixe-o ir. Com os resmungos de Kitsushi ao fundo, Ishiro deixou o acampamento e voou em direção à Terra das Fontes Termais. A Terra das Fontes Termais era famosa por seus onsens. A indústria gerou inúmeros negócios auxiliares, tornando-a um dos países mais ricos do mundo ninja. Sua riqueza per capita possivelmente excedia a de grandes nações como a Terra da Terra. Sua prosperidade era notória. Como o povo vivia confortavelmente, a religião também prosperava. Afinal, fiéis ricos significavam mais doações para os templos. Mas isso era história. A prosperidade de Iva havia crescido graças ao comércio, e agora a Terra das Fontes Termais estava sofrendo. Com Kumo e Konoha brigando em seu território, sua prosperidade começou a definhar. Embora ambos os lados exercessem moderação e evitassem cidades, cada vez menos viajantes ousavam visitá-las. Usando camuflagem e técnicas pedra leve, Ishiro voou até uma pequena vila na Terra das Fontes Termais. Ele tinha poucas informações sobre os confrontos entre Kumo e Konoha. Em um país tão vasto, rastrear conflitos de pequena escala era difícil. Esta já era a quinta aldeia que ele visitava. Ele nunca se mostrava abertamente nem fazia perguntas. Mas se uma batalha acontecesse por perto, os moradores locais certamente falariam sobre ela. Infelizmente, nenhuma vila mencionou nada sobre as brigas entre Kumo e Konoha. Talvez eles estejam lutando em áreas remotas, murmurou Ishiro. A aldeia não era grande. Voar de uma ponta à outra levava pouco tempo. Ao longo do caminho, nenhum dos aldeões falava de guerra. O que ele mais ouvia era sobre rituais e festivais relacionados ao culto do deus maligno. Justo quando Ishiro pensou que sua viagem seria outro fracasso, ele parou perto dos limites da vila. A cerca de 10 metros de distância, ele viu vários adultos arrastando uma jovem para longe de 2 cadáveres frescos. Este não era um mundo pacífico. Ishiro já vira cenas semelhantes muitas vezes em missões. Ele normalmente não intervinha. Mas desta vez as roupas dos adultos chamaram sua atenção. Eles usavam símbolos idênticos, círculos vermelhos simples com triângulos equiláteros dentro. Seus rostos estavam pintados com marcas estranhas. O culto ao deus maligno? Ele se lembrava vagamente de informações que diziam que Danzo havia colaborado com esse grupo. Talvez por meio delas, ele pudesse localizar os verdadeiros campos de batalha de Kumo Konoha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Ishiro se escondeu com a técnica de camuflagem. A julgar pelo comportamento, aqueles adultos eram membros de baixa patente do culto do deus maligno e não eram mais fortes do que civis comuns. Ele duvidava que pudessem perceber sua técnica, então decidiu segui-los em silêncio e observar. Pouco depois, um deles puxou a garotinha visivelmente apavorada. Os outros a examinaram atentamente e de repente ficaram animados. É realmente preto. Essa é a cor que só aparece em lendas. O Senhor Deus Maligno certamente ficará satisfeito. Temos que nos apressar. Se Sengu e sua turma descobrirem, aqueles desgraçados com certeza vão tentar roubá-la. Não podemos deixar que a levem. Esta é a nossa oferenda ao Senhor Deus Maligno. Isso mesmo. Contanto que a entreguemos na cidade de Sanyan, não precisaremos temer que ninguém tente tirá-la de nós. Exatamente, vamos andando. O grupo rapidamente escondeu os 2 corpos em uma casa próxima. Um deles carregou a menina enquanto os demais formaram uma formação protetora ao redor dele e saíram correndo da aldeia. Ishiro ficou em silêncio na beira da estrada sem interferir, apenas observando-os partir. Cidade de Sanyan? Esse nome me parece familiar. Seria uma das fortalezas do culto? Enquanto Ishiro refletia, seus sentidos se contraíram de repente. Ele olhou atentamente na direção para onde o grupo havia ido. A garotinha, segurada firmemente nos braços do cultista, olhava para ele com olhos confusos. Ishiro enrijeceu-se. Aquela sensação era inconfundível. Ela conseguia vê-lo. Uma menina de 5 ou 6 anos, sem nenhuma flutuação de chakra ou sinais de um doujutsu, conseguia enxergar através da técnica de camuflagem dele. Seus olhos pareciam completamente normais. Como ela conseguia fazer isso? Ele pensou por um momento e decidiu. Aquela garota não devia cair nas mãos do culto. Mas antes de resgatá-la, ele queria ver o que aquela cidade Sanyan realmente era. Ela provavelmente não estaria em perigo imediato. Então, ele seguiu à distância. O grupo não notou nada. Apenas a garota manteve o olhar fixo nele. Seu rosto ainda demonstrava medo e choque, mas ela não chorou nem pediu ajuda, apenas olhou fixamente na direção de Ishiro. Um cultista na retaguarda notou seu olhar estranho e se sentiu incomodado. De vez em quando, olhava para trás, sentindo vagamente que algo estava estranho, mas não via nada. Depois de alguns olhares, seus nervos se exasperaram. Kamoto, olha aquele sacrifício, não parece que ela está olhando para trás? Kamoto também olhou para a garota e depois se virou para olhar para trás. Você está imaginando coisas. Ela claramente está morrendo de medo. Além disso, com a proteção do Lorde Deus Maligno, o que poderia nos ameaçar? Pode ser o próprio Lorde Deus Maligno observando. O primeiro cultista assentiu. Fazia sentido. Ele tinha fé. Não precisava ter medo. Além disso, a cidade de Sanyan estava perto. Assim que chegassem ao sacerdote, estariam seguros, acontecesse o que acontecesse. Cerca de meia hora depois, o grupo finalmente chegou à cidade de Sanyan. Eles claramente conheciam bem o lugar, serpenteando por ruas laterais antes de parar em uma casa grande. A arquitetura era típica da Terra ou totalmente fechada. Ishiro não viu nada de anormal do lado de fora. Quando bateram, ele o seguiu voando silenciosamente pelo ar. Lá dentro, a casa parecia perfeitamente normal. Após uma breve conversa com a pessoa que atendeu a porta, o grupo o seguiu até uma sala interna.
Ishiro permaneceu por perto. O olhar da garota não o abandonou, mas os cultistas estavam distraídos demais para perceber. No quarto interno, o homem que atendeu a porta habilmente empurrou uma cama para o lado, revelando uma passagem escondida abaixo. Uma sala secreta, hein? Ishiro não levava esses cultistas a sério. No cânone, apenas Idan chegou a algum lugar. O restante do culto ao deus maligno tinha pouco poder real. Embora as técnicas de Idan fossem estranhas, Ishiro estava confiante de que, com preparação, poderia vencer. Além disso, não estava claro se Idan já havia nascido. Ainda assim, o suposto deus maligno, se real, era outra história. A suposta imortalidade era perigosa o suficiente para ser levada a sério. Então Ishiro hesitou. E se aquele lugar pudesse realmente se comunicar com o deus maligno? Se o inimigo tivesse a vantagem de jogar em casa, ele poderia estar caminhando para uma armadilha mortal. No subsolo, seu jutsu de fuga característico, pedra leve, não seria utilizável. Enquanto ele debatia, os cultistas já haviam descido. Assim que sumiram de vista, Ishiro dissipou sua camuflagem e usou um jutsu sensorial. Só mais uma assinatura de chakra? Seus sentidos não revelavam barreiras, selos ou armadilhas. Apenas o grupo que havia entrado e uma forma de vida adicional. Ele se escondeu novamente e entrou. A câmara subterrânea não era enorme, aproximadamente da mesma área da casa acima, mas sua altura era impressionante, 4 ou 5 metros pelo menos. A escadaria se estendia por uma parede. Do outro lado, estava um homem de meia idade, com um uniforme vermelho de culto, olhando em êxtase para um orbe de cristal. Preto, é realmente preto. Você se saiu bem. O Senhor Deus Maligno a recompensará generosamente. Ele então voltou seu olhar para a garota. Os cultistas se curvaram e se curvaram. Obrigado, sacerdote Sama, obrigado pelo favor. O padre os ignorou, observando a garota como se ela fosse um artefato inestimável. Então, percebeu que o olhar dela estava fixo em uma direção. Em seguida, ele olhou diretamente para a localização de Ishiro. Ele franziu a testa. Não viu nada. Mas o sacerdote não era um amador. Ele sabia que o mundo shinobi estava cheio de técnicas estranhas. Ele caminhou até um círculo ritual marcado com o símbolo do culto, um círculo vermelho e um triângulo, e começou a entoar cânticos em uma língua que Ishiro não reconheceu. Ishiro não sentiu nada ainda, mas o olhar da garota mudou dele para o padre. Algo estava errado. Antes que Ishiro pudesse reagir, uma voz áspera gritou: "Quem é você?" Descoberto? Ishiro estreitou os olhos. A atitude do sacerdote havia mudado completamente. A aura do homem tornou-se arrepiante, e os símbolos pintados em sua pele pareceram ganhar vida, exalando energia malévola. A mente de Ishiro disparou. Claramente, o próprio sacerdote não o havia detectado. Ele devia estar usando um poder emprestado. A natureza daquele poder parecia fria e invasiva. Liberação Yin. Ishiro havia estudado as propriedades do chakra Yin, embora Iwagakure não tivesse técnicas para aplicá-lo. Mesmo assim, ele era sensível à sua presença. Isso definitivamente parecia liberação Yin. A capacidade de possuir outros através do chakra Yin. Isso exigiria uma quantidade imensa de poder. Além do Zetsu negro, que parecia um inseto, a única habilidade similar era a técnica de transformação espiritual de nível S de Konoha. Nem mesmo o jutsu do clã Yamanaka se comparava. Ainda assim, pelo seu tom, provavelmente se tratava apenas de um fortalecimento temporário, não de uma descida completa do deus maligno. Nem mesmo Idan invocou o deus diretamente. Se for esse o caso, Ishiro pode ter uma chance. Mas primeiro, salve a garota. Sem dizer uma palavra, ele formou selos de mão. Um clone de água tomou forma e avançou em direção aos cultistas. Sua aparição repentina os assustou. Flutuando no ar, Ishiro parecia intimidador. Os cultistas hesitaram, com medo demais para se mover, confiando no sacerdote para lidar com a situação. Mas o sacerdote sabia a verdade. Se quisesse poder suficiente para derrotar Ishiro, teria que pagar caro, e não estava preparado para esse preço. O clone de Ishiro não hesitou. Avançou, despachando os cultistas rapidamente e pegando a garota antes que ela caísse no chão. O padre não se importava com os outros. Mas perder a garota, isso ele não podia permitir. Ela era a melhor oferenda que ele já vira. Não, a melhor de toda a história do culto. Vendo seu clone triunfar, Ishiro não hesitou. Começou a tecer selos e a preparar um jutsu. Mas o padre também entrou em ação, gritando mais daquela língua estranha. Seu corpo envelheceu rapidamente, as rugas em seu rosto se aprofundaram. Ao mesmo tempo, a aura Yin ao seu redor se intensificou drasticamente. Estilo água, técnica de corte com água. Ishiro não se conteve. Conhecendo a reputação de imortalidade do culto, ele não ia arriscar. Um jato de água afiado atravessou a sala, cortando o sacerdote. Tão fácil assim? Ishiro piscou, incrédulo. O homem nem sequer havia se esquivado. Mesmo assim, ele permaneceu alerta. Se os rumores fossem verdadeiros, o padre poderia não estar morto. Com certeza, o corpo dividido se contorceu, e o padre soltou um grito furioso. Seu desgraçado, eu mesmo vou oferecê-lo ao Senhor Deus Maligno. Um ataque quase imperceptível de chakra Yin avançou em direção a Ishiro. Sem espaço para escapar, Ishiro levantou a mão esquerda. Banshou Tein. A onda gravitacional desviou o ataque de chakra. Embora uma lasca ainda o tenha atingido, a maior parte se desviou inofensivamente. Funcionou. Ele ainda não estava fora de perigo, mas agora ele tinha garota e não estava lutando às cegas. A verdadeira batalha estava apenas começando. Capítulo 147.
Após ser atingido pelo ataque, Ishiro imediatamente entrou em transe, sua consciência vagando para um espaço desconhecido. Depois de um longo tempo, Ishiro lentamente sentiu sua consciência retornar. Olhando ao redor, percebeu que não estava mais na câmara subterrânea de antes, mas em um espaço obviamente ilusório. Isso é parecido com o genjutsu que usei em Kawakita. Espera aí, não, meu genjutsu imitou Tsukuyomi de Uchiha Itachi. Será que isso é algo como o espaço de ilusão no estilo Tsukuyomi? Se for, isso é ruim. No original, mesmo alguém como Kakashi, com a força de um Jounin de elite aprimorada pelo Sharingan, não conseguia escapar e era torturado até ficar aleijado. Será que consigo mesmo escapar? Espere, este espaço parecido com Tsukuyomi parece não ter um controlador. Será que isso é obra do deus maligno? Então, onde está o deus maligno? O que Ishiro não sabia era que aquele espaço ilusório era de fato um poder do deus maligno, desencadeado pela invocação do sacerdote do culto. Inicialmente, o sacerdote podia controlar o espaço até certo ponto. Mas o clone de água de Ishiro decapitou o sacerdote após cortá-lo ao meio com a lâmina cortante de água. Este sacerdote ainda não estava no nível de Idan. Ele morreu instantaneamente assim que sua cabeça foi destruída. Infelizmente, o clone de Ishiro não sabia que o corpo real havia sido puxado para uma ilusão, então não pôde fazer nada para ajudar. Dentro da ilusão, Ishiro rapidamente percebeu que enquanto estava preso, ninguém o estava torturando. Isso foi um alívio. A questão agora era como sair. Ele examinou os arredores e percebeu que se assemelhavam à cena do exame de genjutsu da academia, quando ele se matriculou. No momento em que ele teve esse pensamento, o ambiente mudou e ele realmente estava de volta ao seu exame de admissão. Ele se assustou, e depois ficou pensativo. Será que, como ninguém controlava essa ilusão, ele poderia manipulá-la sozinho? Uma brecha no sistema? Ishiro tentou imaginar diferentes cenários, trabalhar no corpo de barreira, realizar missões com Kitsushi e até mesmo memórias de sua vida passada. Todos funcionaram. Uau! Que tipo de habilidade é essa? Então, ele teve uma inspiração repentina. Se ele conseguia recriar memórias vívidas, que tal treinar? Ele relembrou seu recente treinamento de fusão de chakras. Agora, de uma perspectiva dupla, participante e observador, ele conseguia ver falhas em sua técnica, nas proporções e no processo de fusão. Foi revelador. Ele não conseguia dizer quanto tempo passou, mas sentia que ganhava muito. Que lugar! Infelizmente, sua base em fusão de chakras ainda era tênue, então o efeito foi limitado. Se ao menos ele pudesse voltar, treinar mais e voltar aqui novamente. Ele se livrou da fantasia e decidiu rever todos os seus jutsus, técnicas básicas, ninjutsus de nível CAS, incluindo os originais que ele havia criado. Ele adquiriu conhecimento sobre todos eles. Então, ele se voltou para afinidades elementais, fogo, sombra e yin, e especialmente relâmpago. Infelizmente, sua base de relâmpago era tão fraca que o progresso, embora visível, permaneceu pequeno. Então ele se lembrou, energia natural. Ele havia obtido o selo de energia da natureza e recentemente passará um tempo observando o treinamento de Dango, mas seus pensamentos estavam sempre dispersos e a energia natural o evitava. Nesse ritmo, ele poderia nunca aprender o modo sábio. Talvez esse espaço tenha sido um ponto de virada. Ele acalmou a respiração, fechou os olhos e relembrou um momento recente em que observou um Dango dormindo durante uma detecção de energia da natureza. Então, ele sentiu aquele leve movimento de energia da natureza que ele nunca havia sentido antes. Sua afinidade com a energia da natureza cresceu rapidamente. Ao mesmo tempo, o espaço ilusório começou a se desestabilizar, primeiro tremendo, depois rachando e, por fim, se estilhaçando com um estrondo. Ishiro saiu do transe. Um cansaço avassalador o atingiu. Com suas últimas forças, ele enfiou uma pílula de soldado na boca antes de desmaiar. Quem sabe quanto tempo se passou até que Ishiro acordasse lentamente. Ele ainda estava exausto, não conseguia mover os braços e não tinha mais chakra. Nesse momento, uma pequena mão se estendeu segurando uma pílula de soldado. Do ângulo, ele não conseguia ver quem era, mas sabia a intenção. Com grande esforço, abriu a boca e a pílula lhe foi dada. Ele caiu em um leve descanso. Algum tempo depois, ele se sentiu um pouco mais forte e teve dificuldade para se sentar. Ele ainda estava na mesma câmara subterrânea. Quem o ajudou sem surpresas foi a garotinha. Os membros do culto que ele havia matado ainda estavam por perto, e seu clone de água havia desaparecido. Ele se virou para a passagem, havia uma barreira de selamento ali. Percebeu que o clone devia tê-la instalado antes de desaparecer. Ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele olhou para a garota. Ela era bonitinha, mas seu rosto estava inexpressivo e sem vida, provavelmente traumatizado pelos eventos recentes. Ela segurava mais algumas pílulas de soldado, claramente dadas pelo clone da água. Cara, que clone atencioso! E Ishiro riu baixinho. Não como aqueles clones bobos de alguns romances de transmigração. Depois de se recuperar um pouco mais, ele tentou falar com ela. Ei, pequena, qual é seu nome? Você tem família além dos seus pais? Ela permaneceu em silêncio durante todas as perguntas. Ele coçou a cabeça. Seus 3 discípulos eram todos maduros. Ele nunca havia cuidado de uma criança daquele jeito antes. Ele desistiu por enquanto e se concentrou em rever o que ganhou com a ilusão. Apesar do enorme gasto de energia, ele aprendeu muito. Todos os jutsus foram revisitados, com selos de mão reduzidos e menor consumo de chakra. Suas afinidades elementais se aprofundaram, especialmente a liberação de yin. A fusão de chakras havia melhorado. Ele estimou que a taxa de fusão agora poderia corresponder à taxa de dissipação. Mais importante, ele finalmente havia tocado a energia natural. Só isso já poderia ter quebrado a ilusão.
Depois de cerca de 1 hora e mais pílulas, ele finalmente recuperou um pouco de resistência e chakra. Ele pegou a garota, lançou pedra leve, removeu o selo e voou para longe da cidade dos 3 olhos. Ainda fraco, ele voou diretamente de volta para a base da divisão leste. Ao vê-lo retornar exausto, Kitsushi ficou atordoada. Você não foi mumificado da última vez que saiu? Agora está com uma aparência pior. Ele não estava errado. Ishiro parecia estar meio morto. Shiden chamou imediatamente os médicos. Ishiro entregou a menina e a examinou. O diagnóstico: sem lesões, apenas extrema depressão de chakra e energia. O tratamento: repouso e tônicos. Kitsushi relaxou um pouco e então perguntou sobre a garota. Considerando que era tempo de guerra, mesmo alguém como Ishiro não poderia trazer estranhos para o acampamento sem uma análise minuciosa. Ishiro respondeu: é uma longa história. Deixe-a ficar por enquanto. Quando eu melhorar, vou levá-la para a vila e deixar o Lord Tsuchikage decidir. Isso convenceu Kitsushi. Se Ishiro disse que o Tsuchikage cuidaria disso, então a garota não era comum. Capítulo 148. Enquanto se recuperava dos ferimentos, Ishiro tentou mais uma vez falar com a menina, mas ela ainda não abria a boca, não importava o que ele pedisse. A certa altura, ele chegou a suspeitar que ela pudesse ser muda ou surda. No entanto, ela se agarrou firmemente a Ishiro e se recusou a se separar dele. Tanto Kitsushi quanto Shiden tentaram levá-la para outro lugar para que Ishiro pudesse descansar, mas ela simplesmente não largava suas roupas. Isso levou Ishiro a pensar que a garota havia sofrido um trauma psicológico, deixando-a retraída e emocionalmente dependente dele. Provavelmente não era uma condição física. Felizmente, a garota não rejeitou todos. Ela estava disposta a aceitar a gentileza demonstrada por Tomoe Shiko. Embora ainda se recusasse a ficar longe de Ishiro, pelo menos seguiria a liderança de Shiko nas atividades diárias. Talvez fosse porque eles tinham idades próximas. O esforço excessivo de Ishiro foi temporário. Com a ajuda de ninjas médicos, ele se recuperou em poucos dias. Mas uma vez recuperado, Ishiro enfrentou um dilema. A garota dependia demais dele para que ele se sentisse confortável em deixá-la sozinha na vila. No entanto, levá-la em missões era claramente inapropriado, e ele também não podia ficar com ela em tempo integral. No final, Shiko, a única pessoa em quem a garota confiava, encontrou uma solução. Ela voltaria para a vila com Ishiro para ver se a garota estaria disposta a ficar com sua família. A família de Shiko era civil e não serviu na linha de frente. Ela também tinha uma irmã mais nova, Kotaki, que ainda estava na academia, alguém com quem a garota poderia fazer amizade. Além disso, dada a sua idade, a menina tinha direito a se matricular na academia ninja, onde poderia conhecer mais crianças. Ishiro achou que valia a pena tentar. Ele usou a técnica da pedra leve para trazer as duas garotas de volta à vila em alta velocidade. De volta, ele foi primeiro ver Onoki e explicou a situação, destacando especialmente o talento incomum da garota. Como Tsuchikage, Onoki compreendeu quão valioso tal talento poderia ser. Após conhecer pessoalmente a garota, ele rapidamente aprovou o pedido de Ishiro para se tornar seu guardião. Houve uma reviravolta inesperada. Embora a garota estivesse disposta a interagir com a família de Shiko, ela insistiu em dormir na cabana de Ishiro à noite. De fato, ela até falou pela primeira vez para expressar esse desejo. Era um pedido estranho, mas como ela estava disposta a permanecer na vila, tudo bem. Ishiro providenciou que ela ficasse em sua pequena casa e pediu à irmã de Shiko, Kotaki, que a acompanhasse de ida e volta da escola todos os dias. Quanto ao nome dela, não importava o que ele perguntasse, ela não dizia. Então, quando chegou a hora de registrá-la, Ishiro lhe deu um nome. Como era verão quando se conheceram e ele tinha acabado de experimentar um genjutsu poderoso, ele a chamou de Natsuki, lua de verão. Com Natsuki devidamente acomodado, Ishiro finalmente relaxou e retornou com Shiko ao acampamento da divisão leste. Desta vez, decidiu não voltar direto para a terra das fontes termais. Não parecia o momento certo para outro passeio. Era melhor ficar parado por enquanto. Seus 3 discípulos estavam recebendo missões cada vez mais frequentes. Kitsushi os pressionava deliberadamente, especialmente Shiko. Embora ela tivesse ultrapassado seus limites anteriores, sua mentalidade ainda não havia se ajustado totalmente à força que agora possuía. Kitsushi usou esse método para ajudá-la a perceber gradualmente que ela não era mais apenas uma ninja normal. Enquanto isso, Ishiro ocasionalmente desafiava Kitsushi e Shiden em lutas, em parte para praticar o uso da puxada universal, sua nova técnica de classificação S, e em parte para internalizar os ganhos que ele havia obtido no reino da ilusão, particularmente sua contagem reduzida de selos de mão, o que exigia ajustes. Seu treinamento com raios também progrediu bem. Ishiro agora se sentia confiante o suficiente para aprender um jutsu de liberação de raios de nível C. O primeiro que ele escolheu foi a condução de raios, uma técnica que ele havia previamente organizado para outros aprenderem como parte de um jutsu de formação combinada. Embora o processo tenha sido lento, ele conseguiu sucesso depois de alguns dias. No entanto, ainda foram necessários 31 selos de mão e o consumo de 8 C de chakra. Se ele fosse apenas um genin, seria quase inutilizável. Mas Ishiro ainda estava satisfeito. Ele havia oficialmente dominado sua 4ª transformação natural, sem contar a liberação de Yin. O avanço mais surpreendente ocorreu na fusão de chakras. Seus ganhos no espaço ilusório superaram em muito as expectativas. Sua velocidade de fusão agora ultrapassava em muito sua taxa de consumo. Se ele usasse todo o seu chakra exclusivamente para a fusão, Ishiro poderia produzir cerca de 100 C de chakra de liberação de porcelana. Isso marcou o início do estágio 2 de seu treinamento, desenvolver o ninjutsu de liberação de porcelana. Embora parecesse complexo, era relativamente simples. O objetivo não era derrotar inimigos, mas refinar sua afinidade com o elemento por meio de sua conjuração. Até mesmo criar um jutsu inútil seria suficiente.
Nesse ponto, era justo dizer que ele havia desenvolvido sua Kekkei Genkai. O único passo restante, o mais crítico, era alterar seu próprio corpo usando o chakra fundido. Isso podia esperar. Primeiro, ele precisava de uma técnica adequada de liberação de porcelana. Embora o propósito fosse o cultivo de afinidade, não faria mal criar algo potencialmente útil em combate. Depois de pensar um pouco, Ishiro criou um jutsu que poderia ser combinado com técnicas de selamento. Ele começou capturando um coelho e amarrando com uma corda. Em seguida, ele cuidadosamente fundiu seu chakra de porcelana, consumindo cerca de 1/10 de suas reservas, e então o moldou em uma substância parecida com lama e cobriu o coelho que lutava para sobreviver. A lama endureceu e virou cerâmica, prendendo o coelho completamente dentro de uma carapaça parecida com pedra. Claramente, este jutsu ainda estava longe de ser adequado para o campo de batalha. A velocidade de fusão era dolorosamente lenta e o poder ofensivo, baixo demais para ameaças sérias. Seu único mérito era sua alta maleabilidade e resistência à dispersão. Mesmo assim, Ishiro não desanimou. Os registros do clã eram claros. Esta fase serviria para estabelecer a base para a fusão do chakra com o corpo. A utilidade em combate viria mais tarde. Uma vez que o estágio final fosse concluído, a verdadeira transformação corporal, todas as fraquezas atuais da técnica desapareceriam. Portanto, ele estava bastante satisfeito com seu progresso. Seus próximos passos foram duplos. Use o chakra de porcelana para nutrir e alterar gradualmente seu corpo de fora para dentro. Continue desenvolvendo técnicas para aprofundar a compreensão interna. Juntas, as abordagens externa e interna acabariam desencadeando a evolução completa. É claro que Vagakuri não havia tornado o desenvolvimento da linhagem uma tradição da aldeia sem motivo. Eles tinham ferramentas de apoio. Havia um medicamento secreto formulado especificamente para ajudar na fase final. Embora a fórmula fosse restrita, obter o medicamento em si era fácil devido ao status de Ishiro. Sem querer esperar, Ishiro retornou à vila e relatou seu progresso ao Onoki. O Tsuchikage já sabia que ele estava trabalhando na fusão de chakra, tendo aprovado pessoalmente o pergaminho de treinamento de nível A. Ele não esperava que Ishiro chegasse à fase final tão rápido, considerando que seu talento conhecido residia no controle de chakra, não na fusão. Mas pensando em suas conquistas tanto na liberação de água quanto na liberação de terra, Onoki percebeu que Ishiro estava realmente entre a elite. Então ele assinou uma requisição de suprimentos e o mandou embora. Ishiro passou para ver como Natsuki estava e percebeu que ela estava se adaptando bem aos colegas. Satisfeito, ele não a incomodou e retornou ao acampamento da Divisão Leste com seus materiais. Lá, ele pessoalmente começou a preparar o remédio secreto. Cara, é bom ter o apoio da vila, Ishiro suspirou dias depois, enquanto estava no campo de treinamento. Durante anos, os recursos limitados de Vagakuri o impediram, seu talento de liberação Yin permaneceu em vão. Mas desta vez a vila realmente se destacou. Em poucos dias, ele já começava a sentir sinais de metamorfose. Sua constituição melhorou sutilmente, suas reservas de chakra estavam aumentando e sua velocidade de fusão estava aumentando rapidamente. Embora as mudanças fossem pequenas, Ishiro não conseguia se livrar da sensação de que estava ficando mais forte, como se tudo estivesse gradualmente sob seu controle. Ele imaginou que era assim que Sasuke se sentia cada vez que ganhava poderes. Algo como, o mundo é meu. Felizmente, como uma alma reencarnada, Ishiro sabia mais. Ele tinha visto as batalhas divinas da Quarta Guerra Ninja. Mesmo que seus instintos sussurrassem poder, sua razão permanecia firme. Por hora, ele interrompeu o treinamento de liberação de relâmpago e concentrou toda a sua energia na fusão de chakra. Percebeu que quanto mais rápido refinava o chakra de porcelana, mais rápido sua transformação avançava. Vários dias depois, uma coceira intensa tomou conta de todo o seu corpo, originária do nível celular. Era o sinal inconfundível de alteração genética. A sensação se intensificou ao longo de 10 dias, sobrepujando completamente todos os outros sentidos. Ele não conseguia dormir, e seu único alívio vinha do uso de ninjutsu sensorial para desviar sua atenção para o exterior. Então a coceira deu lugar à dor. O que a princípio foi bem-vindo, até piorar. Por fim, nem mesmo o jutsu sensorial conseguiu ajudar. Foi Shiden quem teve uma ideia. Eles trouxeram um inimigo capturado e fizeram Ishiro usar genjutsu nele, forçando sua mente a se concentrar no interrogatório para distrair da agonia. Usando esse truque, Ishiro conseguiu aguentar mais 10 dias. No final disso, a dor desapareceu, e Ishiro renasceu. Capítulo 149. Depois de completar com sucesso seu treinamento de Kekkei Genkai, a primeira coisa que Ishiro fez não foi testar seu novo poder. Ele simplesmente tirou um dia e uma noite inteiros para dormir profundamente. Embora seu corpo tivesse passado por uma transformação drástica e estivesse em ótimas condições, sua mente estava à beira do colapso após suportar um mês de tortura. Um dia depois, Ishiro acordou de seu sono profundo. Física e mentalmente, ele havia se recuperado bem, mas o trauma psicológico ainda persistia. Apesar de sua força e reservas de chakra restauradas, ele ainda parecia apático. Mas como um Jounin experiente, a força de vontade de Ishiro já ultrapassava em muito a de um shinobi comum. Depois de meio dia de adaptação, ele finalmente se livrou das sombras persistentes. Dando uma volta pelo acampamento e saboreando a simples alegria de estar vivo, Ishiro foi até o escritório de Kitsushi para expressar sua gratidão a Kitsushi e Shiden. Se não fosse pelos dois tentando constantemente distraí-lo durante aquele mês angustiante, Ishiro não tinha certeza de como teria sobrevivido. Shiden, sempre direto, não respondeu aos agradecimentos. Em vez disso, disse, vá testar seus novos poderes. Ishiro riu baixinho.
estava igualmente curioso para ver se a dor que suportou realmente havia valido a pena. Os três se dirigiram ao campo de treinamento. Rapidamente, uma multidão de curiosos se formou ao redor deles. Ishiro havia causado uma grande comoção durante o desenvolvimento de sua Kekkei Genkai. Todos sabiam disso. Agora, eles queriam ver o quão poderoso era seu novo Kekkei Genkai. Totalmente transformado, Ishiro agora podia manipular livremente seu chakra para fundir elementos dentro de seu corpo. Com o pensamento, ele formou selos de mão e liberou a liberação de porcelana em Shiden. De suas mãos, ondas enormes de lama irromperam em direção ao oponente. Por instinto, Shiden sacou sua lâmina e cortou a lama que se aproximava, espalhando-a em todas as direções. Mas algo extraordinário aconteceu. Apesar de espalhada, a lama não se dissipou. Sob o controle de Ishiro, os pedaços de lama se recompuseram e continuaram a se aproximar de Shiden de todas as direções. Franzindo a testa, Shiden não se esquivou. Em vez disso, imbuiu sua lâmina com chakra e golpeou novamente. Desta vez, a lama perdeu sua infusão de chakra de porcelana em golpes diretos, endureceu e virou pedra caindo no chão. Ainda assim, essas perdas foram insignificantes no esquema geral das coisas. Ishiro não estava usando todo o seu poder durante o teste inicial. Ele apenas recolheu a lama dispersa e observou como Shiden reagiria em seguida. Percebendo que os ataques físicos não eram eficazes, Shiden lançou ondas de lâminas em todas as direções. Sua técnica de lâminas era muito mais refinada que a de Ishiro. Cada onda cortava a lama com facilidade. Mas como a técnica de Ishiro era ofensiva e não defensiva, ser perfurado não atrapalhou o avanço da lama. Apesar de um pouco de lama ter sido destruída, Ishiro conseguiu cercar Shiden. Nesse ponto, a luta terminou. Primeira rodada. A lama de Ishiro subjugou Shiden, o que era esperado. Como um shinobi de ninjutsu de longo alcance, Ishiro sempre conseguia dominar um usuário de taijutsu parado, mesmo antes de desbloquear sua liberação de porcelana. O segundo round começou. Desta vez, Shiden avançou a toda velocidade, desviando da lama desde o início. Ishiro mudou sua estratégia, espalhando sua lama por uma área ampla e usando-a para encurralar e prender Shiden. Essa tática lembrou Ishiro de como vários Kazekage na história original lutavam usando areia. É claro que sua escala de controle de lama ainda era muito inferior à deles, mas Shiden também não era um oponente de nível Kage. Contra um ninjutsu unidirecional e de cobertura total como aquele, nem sua cintilação corporal nem sua habilidade com a espada eram suficientes. Por fim, seu espaço de movimento diminuiu tanto que ele não teve outra escolha a não ser desistir. Ufa! Ishiro soltou um longo suspiro. Controlar uma área tão ampla ainda era desconhecido para ele, mas suas reservas de chakra aumentaram drasticamente após sua transformação. No último mês, seu chakra cresceu 7 ou 8 vezes, atingindo impressionantes 240 A. Certa vez, Ishiro perguntou ao Onoki sobre o nível de chakra de um Kage. A resposta? Até o Kage mais fraco tinha mais de 1000 vezes o chakra de um Jounin típico. De acordo com a escala de conversão de Ishiro, um S, nível sombra, de chakra igual 1000 A. Portanto, apesar do seu enorme aumento, Ishiro ainda estava longe de atingir o nível Kage. Dito isto, ele podia sentir seu corpo continuando a crescer. 240 provavelmente não era seu limite. Além do chakra, todos os seus atributos físicos, força, velocidade, flexibilidade, tempo de reação, também melhoraram visivelmente. Até mesmo a velocidade de seus selos manuais aumentou. Agora chega a 5,5 a 6,0 selos por segundo. Houve outros ganhos numerosos demais para serem mencionados. Só uma coisa o deixou decepcionado. Ele esperava que essa transformação o levasse à classe Kage. Mas depois de toda aquela dor, não houve nem sinal de avanço. Após refletir, Ishiro aceitou a ideia. Alcançar o nível Kage era uma evolução espiritual impulsionada pela força de vontade e transformação mental, que por sua vez trazia mudanças físicas. Mas seu desenvolvimento de Kekkei Genkai reverteu o processo, começando pelo corpo, impulsionando a mente por meio de mudanças físicas. Em essência, um avanço no nível Kage foi uma mudança qualitativa espiritual que levou ao crescimento físico, enquanto essa transformação foi uma mudança qualitativa física que impulsionou o crescimento mental. Então, embora sua força espiritual tivesse crescido, ela não havia atingido o limiar para uma mudança qualitativa. Mesmo assim, Ishiro não era ganancioso. Apesar da decepção, a sensação passou rapidamente. Adaptar-se aos seus novos poderes era agora a prioridade. Mais importante, a liberação de porcelana se mostrou muito mais útil do que ele imaginava. Ele precisaria criar estratégias inteiras em torno dela. Talvez até mesmo mudar todo o seu estilo de combate. Ele costumava achar o estilo de combate de Gaara muito unidimensional. Mas agora, ele entendia. Se uma técnica funciona universalmente, por que mudá-la? Antes, enfrentar um Jounin de elite de curta distância exigia combinar múltiplos ninjutsus e usar a cintilação corporal para manter a distância. Agora, ele conseguia imobilizar um inimigo sem nem se mexer. Com o tempo, quem não abandonaria os velhos costumes? Esse era o verdadeiro poder de uma Kekkei Genkai. Mais tarde, após algum descanso, Ishiro também lutou com Kitsushi, mas desta vez as coisas não foram tão fáceis. Não que Kitsushi fosse muito mais forte que Shiden, mas sim que Kitsushi também se especializava em ninjutsu de longo alcance. A liberação de porcelana tinha vantagens de plasticidade sobre a liberação de terra, mas as técnicas em grande escala de Kitsushi facilmente dominaram a lama de Ishiro. Contra ele, liberação de porcelana não teve espaço para brilhar. No geral, Ishiro era agora mais forte que Kitsushi, mas em um confronto direto de ninjutsu, ele ainda perdeu. O chakra de Kitsushi estava claramente muito além até mesmo dos novos níveis de Ishiro. Em outras palavras, mesmo que Ishiro tivesse compensado suas deficiências de chakra através do esforço, ele ainda não estava no mesmo nível de alguém como Kitsushi, que naturalmente enfatizava e se destacava em técnicas que exigiam muito chakra.
Ser superada em chakra pela liberação de terra, quando a liberação de porcelana deveria superá-la, deixou Ishiro frustrado. Claramente, ele não podia copiar cegamente os métodos de combate de Gaara. Este treino foi um alerta. A liberação de porcelana foi apenas o primeiro passo. Ele não podia negligenciar sua principal afinidade, a liberação de água. A liberação de porcelana foi apenas o primeiro objetivo principal. Foi um passo, não um fim. Se não fosse por sua utilidade comprovada durante a partida com Shiden, Ishiro teria interrompido sua pesquisa aqui. Agora que havia passado por sua primeira evolução, Ishiro não estava disposto a se acomodar. Mesmo que não se precipitasse, era hora de planejar o próximo passo. Segundo passo, Kekkei Genkai duplo. Como ele ainda não tinha ideia de como desenvolver a liberação Yin, ele teve que recorrer à combinação de dois elementos básicos novamente. A razão pela qual a liberação de porcelana aconteceu tão rápido foi porque água e terra eram seus principais atributos. Mas se quisesse desenvolver uma segunda Kekkei Genkai, teria que escolher um elemento além desses dois. Infelizmente, nem fogo nem relâmpago eram fáceis para ele. Isso significava que a próxima transformação levaria muito mais tempo. Suspiro. Como posso ser tão ganancioso? Qual devo escolher? Sob a influência da história original, Ishiro sempre preferiu a liberação de relâmpago à liberação de fogo. Personagens como Kakashi, Sasuke e o quarto Raikage demonstraram todo o seu potencial. Em contraste, a liberação de fogo tinha uma má reputação, a técnica da grande bola de fogo era praticamente um meme por errar o alvo. Além disso, a liberação de relâmpagos tinha excelentes funções de suporte, como demonstrado durante os exames Chunin com Sasuke. Liberação de fogo, fora o ataque, tinha pouco mais a oferecer. Ishiro já possuía jutsus ofensivos de alto nível e liberação de porcelana. Então, se ambos fossem igualmente viáveis, Ishiro teria escolhido a liberação de relâmpagos sem hesitar. Mas a realidade bateu forte. Ele havia aprendido uma técnica de fogo de nível B desde cedo. Relâmpago? Ele mal conseguiu passar por um jutsu de relâmpago guiado de nível C. Seu talento para ambas as habilidades não era grande, mas, comparativamente, a liberação de fogo era mais desenvolvida. Então, no final, Ishiro teve que se curvar à realidade e escolheu a liberação de fogo. Quanto a se ele iria combiná-lo com terra ou água, ele decidiria isso mais tarde. Capítulo 150. Embora Ishiro tenha escolhido a liberação de fogo em vez da liberação de relâmpago como segundo elemento para sua fusão de chakra, isso não significava que ele estava desistindo da liberação de relâmpago. A liberação de fogo era difícil de dominar e levaria muito tempo, provavelmente impossível de ser alcançada durante a Terceira Grande Guerra Ninja, mas a liberação de relâmpago tinha o potencial de melhorar sua eficácia em combate a curto prazo. Portanto, Ishiro ainda planejava aprender técnicas de estímulo do chakra relâmpago. Infelizmente, Vagakuri não tinha nenhum método completo ou sistemático de estimulação de liberação de relâmpagos disponível para treinamento. Isso não deixou outra escolha a Ishiro a não ser encontrar uma maneira de extrair tais técnicas das mentes de seus inimigos. Infelizmente, na história original, enquanto o treinamento de Naruto para invocação e Rasengan era bem detalhado, o treinamento de Sasuke para manipulação de raios e Chidori não era descrito completamente. Ele queria adquirir algum conhecimento, mas não havia uma maneira fácil. Nos últimos dias, Ishiro vinha experimentando o fortalecimento do jutsu relâmpago guiado, não por meio de evolução ou melhorias, mas simplesmente aumentando a produção de chakra para aumentar seu poder. Este método não era rentável. No passado, quando Ishiro tinha reservas de chakra limitadas, ele nunca sequer considerou desperdiçar chakra dessa forma. Mas seu recente desenvolvimento da liberação de porcelana havia evoluído drasticamente seu corpo. Sua capacidade de chakra havia explodido e continuava crescendo. Então Ishiro decidiu que era hora de se entregar um pouco. O primeiro alvo de treino era o relâmpago guiado, não por causa de alguma preferência especial, mas porque dominar a liberação de relâmpagos era agora o mais urgente entre todos os seus objetivos secundários. Reforçar a técnica foi fácil, graças ao seu controle superior de chakra. Ele obteve sucesso rapidamente. Com a ajuda de Kitsushi, Ishiro desenvolveu novos métodos de manipulação de chakra que lhe eram adequados. Por exemplo, a espessura ideal da parede de fluxo de terra para ser aplicada em seguida ao jutsu de fragmentos de rocha, ou a proporção ideal de água para relâmpago ao combinar onda de surto de água com relâmpagos guiados. Ishiro nunca havia pensado nisso antes. Mas com a orientação experiente de Kitsushi, ele progrediu sem problemas nessa área de treinamento. Quanto à obtenção do método de estímulo relâmpago, isso ainda exigia um planejamento cuidadoso. Anteriormente ele havia corrido para a terra das fontes termais, na esperança de ver algum ninja da nuvem em ação, mas não encontrou nada, nem mesmo vestígios de batalha. Ele percebeu que teria que esperar até que a luta entre Komo e Konoha se intensificasse antes de agir. Infelizmente a realidade tinha seus próprios planos. Iwagakure e Konogakakure tinham acabado de entrar em guerra. A causa exata não era clara. Ambos os lados vinham se sondando sob alta tensão. Apesar dos esforços de alto escalão para evitar uma escalada, um tiro saiu pela culatra. Quando Ishiro recebeu a notícia, a principal força do sul já estava envolvida em uma batalha intensificada. Esquadrões de reconhecimento haviam se transformado em confrontos diretos entre equipes maiores. Iwagakure havia destacado pelo menos 500 a 600 ninjas para a Terra da Grama. Somando os pequenos esquadrões que já se infiltravam na Terra da Grama e na Terra do Fogo, a força total se aproximava de 1000. Konoha não ficou muito atrás. De acordo com informações recebidas pelo comandante Ban, o número total de shinobi de Konoha na Terra da Grama era de cerca de 700.
No mesmo dia, a Terra do Vento declarou oficialmente guerra à Terra do Fogo. Em poucas horas, as Terras do Relâmpago e a Terra seguiram o exemplo. Em um único dia, 3 grandes nações declararam guerra à Terra do Fogo. O frágil equilíbrio que mal se mantinha ruiu instantaneamente, e a autoridade de Hiruzen Sarutobi como Hokage sofreu um duro golpe. Mas Sarutobi reagiu rapidamente, mobilizando todos os ninjas de Konoha, incluindo todos os principais clãs, com uma postura forte e inflexível. O clã Uchiha, no entanto, não respondeu ao chamado de Sarutobi. Alguns até declararam publicamente que não seguiriam as ordens do Hokage. Vendo isso, o clã Hyuga também começou a hesitar. O atual chefe do clã Hyuga, Hyuga Tokuhiro, encontrava desculpas em todas as reuniões, atrasando os esforços de mobilização. Felizmente, outros clãs não ousaram desafiar a vontade de Sarutobi. Ele enviou muitos membros de clãs de médio e pequeno porte para apoiar as linhas de frente contra os países do Relâmpago, do Vento e da Terra, com a Terra sendo a principal prioridade. O que Sarutobi não esperava era que a inação dos Uchiha e Hyuga desse esperança às outras nações. Mesmo quando Konoha se esforçou ao máximo, não conseguiu se igualar às outras 4 grandes potências. Agora, com seus 2 clãs mais poderosos não mais alinhados com a autoridade central, as outras nações perceberam uma oportunidade. Logo, Kirigakuri também se mobilizou, enviando grandes forças por via marítima para a terra dos Redemoinhos. Embora não tenham declarado guerra, suas intenções eram claras. Se houvesse uma chance de lucro, eles a aproveitariam. Caso contrário, recuariam. Com isso, a situação, que já estava praticamente estável, desmoronou. Sarutobi não teve escolha a não ser fazer 3 promessas para reconquistar os Uchiha e os Hyuga. 1. Ele prometeria publicamente renunciar após a guerra. 2. O próximo Hokage seria escolhido com base em quem mais contribuiu durante a guerra. 3. Todas as conquistas dos membros do clã seriam creditadas ao seu líder. Isso imediatamente incitou ambos os clãs à ação. Eles não tinham um Hokage poderoso o suficiente para competir diretamente pelo título. Sob as regras normais, não havia como seus líderes superarem Jiraiya, Orochimaru ou Danzou. Mas se o mérito fosse agregado pelo clã, quem poderia desafiá-los? Afinal, Jiraiya e Orochimaru eram civis. A família de Danzou quase perecera nas guerras anteriores. Quando se tratava de poder pessoal, eles não podiam competir. Mas em termos de fundação do clã, Uchiha e Hyuga não temiam ninguém. Ambos os clãs entraram em ação sem precedentes, mobilizando suas forças e recusando categoricamente a proposta de Sarutobi de dispersar seus membros. Quem confiaria seus próprios filhos à facção do Hokage quando eles já haviam se desentendido? E se ele os mandasse para a morte? No final, ambos os clãs concordaram em lidar juntos com a Frente Keri, comandando um grande número de ninjas civis. Eles também deixaram claro, se o Mizukage entrasse pessoalmente no campo de batalha, Konoha deveria enviar um Kage para contra-atacar. Nesse ponto, embora os estágios iniciais da Terceira Grande Guerra Ninja devessem ser repletos de investigação e contenção, ela rapidamente se intensificou, arrastando todas as 5 principais potências para uma guerra total mais rápido do que no cânone. O que tornou essa guerra diferente do cânone foi o ritmo alucinante, que não deixou espaço para politicagem interna, exceto em Konoha, onde as coisas já estavam começando a desandar. O que Sarutobi não percebeu foi que suas ações deixaram Konoha em um estado pior do que o descrito no cânone. Na linha do tempo original, até crianças eram enviadas para lutar. Neste mundo, Ishiro realmente não sabia se Konoha conseguiria resistir. Os eventos estavam se desenrolando rápido demais. Ishiro, confiando na história original, de repente sentiu as desvantagens dessa abordagem. Apesar de suas precauções, ele não conseguia prever o que Namikaze Minato faria ao ver Konoha em perigo. Será que ele tomaria a iniciativa e os perseguiria? Diante de um possível oponente do nível Kage como Minato, especialmente um tão quebrado quanto ele, Ishiro não tinha uma boa resposta. Depois de muito pensar, ele decidiu lançar um ataque preventivo. É claro que ele não estaria mirando diretamente no acampamento de Minato. Ishiro estava de olho em uma unidade de 700 homens de Konoha lutando contra a divisão sul de Iwa na Terra da Grama. Isolados das forças principais e relativamente fracos, eles eram alvos perfeitos. Ele abordou Kitsushi para compartilhar seu plano. Para sua surpresa, Kitsushi rejeitou firmemente. Ishiro, nosso objetivo é nos defender de Kumo. Konoha é apenas uma ameaça hipotética. Se deixarmos este posto, como pode fazer um movimento? Mesmo que tenhamos sucesso, eliminar 700 homens não mudará o rumo da guerra. Além disso, se for preciso lidar com aquela unidade de Konoha, as forças do sul podem fazer isso sozinhas. Não criem confusão. Nossa divisão é uma força de apoio. A menos que a frente sul fale, não devemos ser mobilizados. O raciocínio de Kitsushi era sólido, calmo e objetivo, deixando Ishiro sem palavras. Ele tinha sido impulsivo demais. Pensar em Kumo como aliado era apenas uma ilusão. Se suas ações precipitadas fizessem com que Kumo visse Iwa como um alvo melhor do que Konoha, e eles se virassem e atacassem, Ishiro assumiria total responsabilidade. Acalmando-se, Ishiro reanalisou a situação. Agora que a guerra havia começado, Minato definitivamente gostaria de se juntar à luta. Ele não ficaria parado enquanto seus companheiros morriam. Mas a divisão de Ishiro era uma ameaça, e Minato estava cauteloso em deixá-lo sem controle. O arrependimento começou a borbulhar. Por que ele havia montado o acampamento tão perto da Terra do Fogo? Se o tivessem construído mais longe da fronteira, Konoha não estaria tão cautelosa. Então, uma ideia lhe ocorreu. Se Konoha parasse de ver a divisão oriental de Iwa como uma ameaça, talvez Minato fosse transferido. Minato, um recurso extremamente poderoso, estava essencialmente em espera. A liderança de Konoha deve odiar isso. Então como Ishiro poderia fazer Konoha baixar a guarda? Fácil. A descoberta está com Kumo. Se ele provocasse um conflito com Kumo, Konoha poderia relaxar, talvez até oferecer boa vontade.
Se Konoha temesse um confronto em grande escala entre Iva e Kumo, eles poderiam até mesmo retirar a unidade de Minato completamente. Ishiro ficou bastante satisfeito com o plano. Então ele congelou. Espere, não é esse o mesmo caos interno que eu venho tentando evitar o tempo todo? Foi assim que as guerras caóticas na linha do tempo original começaram? Será que estou me tornando o tipo de idiota míope de quem sempre zombei? Sua confiança vacilou. No final, Ishiro decidiu deixar Kitsushi tomar a decisão final. Anteriormente, Ishiro não havia contado a Kitsushi sobre suas preocupações com Minato. Para Kitsushi e os outros, Minato ainda era um quase Kage, e mesmo que atingisse o nível Kage, o acampamento oriental estava bem fortificado. Uma pessoa só não poderia ameaçá-los. Afinal, nenhum Kage na história jamais agiu sozinho no meio de uma guerra. Era muito arriscado. Até o terceiro Raikage aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Não era que ninjas de nível Kage não pudessem lutar sozinhos. Era só que o risco era muito alto, e nenhuma nação aceitaria isso. Mas Ishiro sabia, Namikaze Minato era a exceção. Seus ideais o levariam a correr esse risco. E se Minato tivesse dominado o deus voador do trovão, então o risco nem existiria. Então, quando Ishiro abordou Kitsushi novamente, ele começou analisando o caráter de Minato, argumentando por que ele poderia atacar o acampamento oriental sozinho. Afinal, Ishiro já havia encontrado Minato 2 vezes. Entre o shinobi de Iva, ele era o mais conhecido, e podia dizer o que quisesse sobre a personalidade de Minato. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.